Ok, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje, entrevista da tarde ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Veja por que o AraSuper, que juntamente com a Aramix compõem a melhor, a maior e mais antiga rede de supermercados do Acre, continuam se preocupando com as mães. O AraSuper sabe a importância de tudo. Toda família tem uma história com aquela receita especial da mamãe. Uma história com uma boa porção de paciência, uma pitadinha de disciplina, misturada com carinho e muita dedicação. E claro, o ingrediente que não pode faltar, uma tonelada de amor. Os demais ingredientes você encontra no AraSuper. Há 41 anos construindo histórias, sempre ao seu lado. Ele foi secretário de produção de 2011 a 2014 e deputado estadual, líder da bancada do PT de 2015 a 2019. De frente comigo, o ex-deputado Lorival Marques Júnior. Seja bem-vindo. Obrigado, Luiz. Está tudo bem? Graças a Deus. E atual peladeiro ainda membro da pelada do Cafezá. Do Clube dos 20. Do Clube dos 20, do Clube dos 20, ali pertinho, isso. Né? Quase lado a lado. Né? E hoje eu também sou membro do Master do Bujari. Também. Também, já jogo com a turma. Aliás, lá, o Master do Bujari tem um timaço. Tem. Nós fizemos uma série de amistosos com eles. O último foi em Campo Neutro, foi no Quinari. Maravilha. Em função das fortes chuvas, né? Foram lá, mas legal. Prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Fazia algum tempo, né? Já, eu te agradeço. A gente está distante da televisão, né? Mas eu agradeço o convite, espero poder contribuir com o seu programa e divulgar aí para a nossa população aí que nossos projetos do futuro. Claro. Bom, talvez a nova geração não conheça bem a família, né, Marques, mas que teve e continua a ter uma influência muito grande, tanto na vida política, administrativa, e também na área jurídica, né? Seu pai foi juiz, foi desembargador, foi presidente do Tribunal de Justiça e foi político também. Sim, né? Foi prefeito de Senador Guiomar. Senador Guiomar. Eu lembro que a oposição lá, ele era muito forte. E acho que criaram a CPI na Câmara, tendo por objetivo criar dificuldades para ele. Ele disse, não, esse é o problema, eu estou entregando o cargo, não preciso disso. Você lembra que ele renunciou, né? Na verdade, o papai, ele brigou dentro do Quinari, na época, contra a família Pascoal, né? Sim, que era forte na época de Senador Guiomar e ganhou a eleição pelo MDB. Sim, sim. Na época era PMDB. E exerceu o seu mandato, né? Mas depois não quis continuar, que a contribuição dele foi exclusiva para aquele período. A gente fez essa transição ali, né? Isso. Posso chamar de Louro, né? Sim, pode. Louro, se você hoje não está no PT, está num partido que, por muitos anos, membros de sua família foram filiados, né? Como é que foi esse reencontro? Não, primeiramente você voltar para a origem do meu pai, né? Ele foi do MDB, foi secretário de Segurança no governador Flaviano Melo, depois foi ser prefeito em 93, disputando em Senador Guiomar. E depois ele saiu da vida política e desfiliou, né? Mas ele tem sempre um trabalho voltado pela política no MDB. Eu, ao sair do PT, procurei um partido que pudesse me abraçar de maneira respeitosa, carinhosa, né? E que tivesse uma história, né? Porque aqui no Acre nós temos aí para mais de 30 partidos, né? Claro. Cada qual com o seu mérito, né? Cada qual com o seu trabalho. E o MDB foi uma escolha que a gente fez do grupo político, da família, para poder seguir o nosso caminho. O que lhe fez perder o encanto pelo PT? Não, a questão não é encanto, você contribuiu. Eu tive uma participação na gestão do PT desde 99, do governo do Jorge Viana, quando exerci como subsecretário, depois exerci como secretário na vaga do Tião Bocalon na época. Depois fui ser coordenador do programa, fui diretor do Departamento de Defesa e Inspeção Sanitária, que hoje é o IDAF. Então, naquela época a gente iniciou o programa de combate à febre aftosa, né? Tirando o Acre da área de risco desconhecido para risco médio. Você trabalhou com o Paulinho?
Paulinho, ele trabalhou comigo, né? E depois ele foi ser o diretor do IDAF. Fez né? um excelente trabalho. Foi muito bom o trabalho dele. Então ele foi um dos fundadores, então, do IDAF? Sim, quando o governador Jorge Viana criou o Instituto, né? O Paulinho foi ser o primeiro diretor do IDAF, né? Mas antes a gente tinha feito a base todinha como departamento da Secretaria de Agropecuária na época. Valeu a pena, Louro, essa experiência na gestão pública? Sim, eu sou funcionário de carreira do Estado, sou engenheiro agrônomo, né? E tive a oportunidade de ser convidado para exercer alguns cargos no governo, né? Desde coordenador, de gerente de serviços, até secretário de Estado. Então, você consegue ver e ter uma abrangência da gestão, da administração, do dia a dia seu e também da área fora, né, da secretaria, né? Então, eu acredito que o que eu pude fazer dentro das minhas condições, a gente deixou alguma semente plantada aí para o futuro do agro. Claro que os tempos são outros, muita gente daquela época não está mais no partido, mas como foi a sua acolhida, como foi essa chegada ao MDB, esse retorno? Não, eu fui recebido pela executiva estadual, né, que são pessoas que já exerceram cargos no governo, inclusive ex-deputados, o deputado João Correia, deputado Adalberto Ferreira, né, o ex-deputado Wagner Salles, o ex-deputado Chaga Romão, o atual deputado federal Flaviano Melo. Então, são pessoas que fazem parte da executiva do MDB, sim, o ex-conselheiro do TCE, o Macapá. Isso. Então, foram essas pessoas, o Sérgio, que faz parte da executiva como representante afro, enfim. Então, foram essa acolhida que eu tive dentro do MDB, né? Então, eu me senti muito honrado e muito feliz, porque ali eles contaram um pouco também da história do meu pai, e mostraram, sim, que o partido estava aberto para novos desafios, né? Eu aceitei com muita tranquilidade e esperando realmente fazer um trabalho pela política para ajudar o nosso Estado. Como é que foi a reação interna na família? Por exemplo, o doutor Cassiano Marques vai estar na tua campanha também? Não, o Cassiano é meu irmão e ele sabe dos desafios. Ele também foi secretário? Foi secretário de Estado, foi presidente do SEBRAE, quer dizer, foi secretário de Segurança, secretário, sim, de Saúde, secretário de Turismo, enfim, contribuiu também na gestão da época da Frente Popular. E o Cassiano, ele é uma pessoa que respeita a minha opinião, a gente conversa muito, né? Sabia do desafio e tranquilamente com relação a isso. Minha mãe também da mesma forma, viu o meu retorno, não o meu retorno, mas a minha ida para o MDB como se fosse um início do meu pai. Então, acho que foi tranquilo, dentro da família está resolvido. Claro. Eu sei que é meio esquisito, né, você fazer uma autoavaliação, mas você, analisando você mesmo, você diria que você merece retornar à Assembleia Legislativa? Eu não acredito que eu mereça, mas eu acho que as pessoas que entram na política, que têm algum objetivo, que têm alguma causa para ser defendida, claro, faz com que a população escolha. A minha causa para ir para a Assembleia é fazer uma defesa do setor produtivo, principalmente da agricultura familiar. Eu acredito nesse setor, acredito que o Acre precisa desenvolver muito mais nessa área do que na área dos grandes negócios, porque esse grande negócio, ele caminha sozinho, mas no pequeno negócio precisa da política. E a política se faz com discussão, se faz no parlamento, se faz com leis, se faz com indicações, se faz com referências àquelas pessoas que ficam tão esquecidas, né? Então, o meu trabalho é para isso que eu estou na política. Agora, se eu vou ser merecedor de voltar, quem vai dizer é a população, quem vai dizer são os nossos eleitores. Você acha que, dentro das suas limitações, você fez o possível quando foi secretário de produção? Olha, pelo menos a gente tinha os programas, né? A gente, quando pegou a gestão, o governador Tião Viana, nós criamos programas durante os 4 anos, coisa que hoje não acontece no governo atual. Nós não temos programas para a produção do Estado, nem produção familiar, nem mesmo a média produção, né? Então, nós tínhamos o programa de piscicultura, nós tínhamos o programa de cadeia produtiva do mel, nós tínhamos da farinha, nós tínhamos da fruticultura, nós tínhamos da suinocultura, que hoje é referência no Alto Acre, nós tínhamos da avicultura, que também é referência no Alto Acre. Enfim, tudo isso foi criado incentivando o produtor rural a plantar, diversificando a produção na pequena produção familiar. Contratação de mais de 90 técnicos agrícolas naquela época para poder dar assistência. Hoje não temos técnicos, o que nós temos são os que já existem, que são os nossos amigos, já têm uma contribuição grande no Estado, o quadro não foi reformulado. Então, isso está deixando a desejar para os dias de hoje.
Então, na época, eu tive a oportunidade de fazer isso, de contratar. Compramos mais de 364 máquinas de tratores agrícolas, plantadeiras, colheitadeiras, caminhões para transporte da produção. Enfim, a gente conseguiu fazer isso em 2012. O governador Tião Viana assumiu em 2011. Em 2012, no dia 4 de junho, praticamente nessa época agora, nós estávamos entregando 364 máquinas para fazer o trabalho. Me tira uma dúvida, naquela época, a secretaria hoje, CEP, ela já coordenava todo o setor produtivo? Ela era secretária, na época tinha uma Secretaria de Produção Familiar e tinha a Secretaria de Agropecuária. Isso. Duas secretarias no mesmo governo com funções próximas, né? Uma determinada pelo governador de cuidar de alguns programas ligados mais a médio e grandes produtores e a outra que eu estava mais próximo ligado a programas mais a pequenos. É melhor essa divisão, mas ao mesmo tempo... Não, trabalho sincronizado. Acredito que é possível, do jeito que está hoje, você manter uma secretaria só, mas que delegue as coordenações, os departamentos para atender os programas que são, na verdade, escolhidos pelo governador da pasta. Né? É o governador que diz a política que ele quer para o governo, que quer para o Estado. Então, isso a gente está à disposição para ajudar, está à disposição para continuar colaborando. Eu não vou de maneira a cruzar meus braços para isso, eu gostaria muito de trabalhar no meu setor, de poder contribuir com a minha experiência, não só como profissional, mas a experiência política também, e de ajudar o Acre. O Acre precisa de muito trabalho ainda. Você me lembrou agora uma pergunta que eu ia acabar esquecendo. Obrigado pela deixa. Fazer um pequeno comentário aqui antes da pergunta. Há 20 anos, o rebanho bovino, por exemplo, do Acre era o dobro de Rondônia. Quando a comparação era com Porto Velho, era mais ainda. 22 anos depois, Rondônia tem mais de 16 milhões de cabeças de gado, o Acre tem menos de 5 milhões. E quando a comparação é entre Rio Branco e Porto Velho, aí é maior ainda. Nós não temos 500 mil cabeças de gado, Porto Velho tem mais de 2 milhões. Como você, como profissional da área de engenharia, caso obtenha um mandato, poderá ajudar o próximo governador, seja do seu partido ou não? Bom, se fala na área da pecuária em si, nós podemos comparar a economia de Rondônia. Os municípios do Rondônia são 52 municípios. Eles são bem diferentes do nosso interior do Acre. Primeiro que lá eles representam a maioria da economia, muito mais forte. São municípios que têm muita receita, né? São inclusive mais fortes que a própria capital. Sim. Agora mesmo, semana passada, eu tive a oportunidade de conhecer a Rondônia Rural Show de Paraná, onde é a terceira maior feira do agronegócio de venda de máquinas. E lá não existe festa, lá não tem nem cerveja, lá não tem nada. Lá é de 9 da manhã às 18 horas de negócio, de venda de adubo, venda de tratores, de colheitadeiras. E uma coisa leva a outra, né? Exato. Mas quando você tem uma pecuária forte, o comércio também... Pois é. Então lá houve esse grande investimento porque o público lá tinha uma condição melhor. O Acre, nós temos o rebanho que tem hoje dentro da condição que nós temos. É possível crescer? É possível crescer. Precisa desmatar? Eu acredito que não precisa desmatar. Nós temos para mais de 1 milhão de hectares de áreas degradadas ainda no estado que precisam ser recuperadas. Com o quê? Com calcário, com adubação, com novas tecnologias. E para isso você pode botar aí mais 4 milhões de cabeças, 5 milhões de cabeças, tranquilamente. Agora, para isso, precisa de investimento, precisa de crédito para o produtor rural, os bancos têm que ser mais acessíveis, as pessoas precisam ter mais assistência técnica para poder acessar o crédito, porque sem dinheiro a gente não consegue fazer qualquer investimento na sua casa. Você vai fazer uma obra, fazer uma reforma, precisa de dinheiro, precisa de crédito. Você vai fazer na sua propriedade, você precisa de crédito, você precisa de apoio, precisa de assistência técnica. E o Acre hoje está deficitário nisso. É verdade. Está deficitário. Para encerrar, Louro, você foi deputado pelo PT, Frente Popular, partido de esquerda, mas você nunca apoiou esses xiitas que defendiam o verde aqui e acabaram prejudicando o nosso Estado. Você acha que isso, de fato, foi um ponto negativo em tudo isso? Eu não sei. Essa defesa exacerbada pelo meio ambiente? Não sei. Acho que as pessoas têm direito de fazer essa defesa da maneira que quiser. Eu penso diferente, né? Eu acho que é possível você ter floresta, ter produção, conciliado, e ter economia, de maneira que cada um respeite o seu, o seu ambiente ali, mas as pessoas não podem ficar com fome. Né? As pessoas precisam se alimentar. Sim. Hoje, o Acre, as pessoas estão passando fome dentro da cidade, na periferia, e estão passando fome na zona rural. Ainda é mais difícil de você entender isso. Por que tem a zona rural, que é tão rica, que é possível, mas as pessoas têm fome? Tem fome, sim, porque precisa de investimento, precisa de mais políticas públicas para o setor, e a gente precisa ter esse olhar da gestão. Sim. A gestão atual precisa ter olhar de, bom, o que é que eu posso fazer para o meu Acre para isso melhorar? Então, eu quero poder
pela política, ajudar dessa forma, pelo menos fazer a reivindicação. Chegou um vídeo ontem, aqui distante de Rio Branco, 55 quilômetros de asfalto, Muniz, 15 quilômetros de ramal, mais 30 quilômetros de acesso que durante o inverno fecha e durante o inverno o riozinho que dá acesso. Difícil. Agora é o seguinte, o riozinho secou, o ramal ainda não está aberto e ontem os produtores rurais tiveram que andar 30 quilômetros com o doente na rede. Deu cada carro carregando 20 homens ali trocando para rodar 30 quilômetros a pé, para depois pegar o carro. Gente, isso aí é aqui, ó, bem pertinho de Rio Branco e isso precisa melhorar. E como é que melhora isso? É com a política. A política serve para isso, para poder olhar para as pessoas e fazer com que elas entendam que só tem condições de melhorar a vida se a política for feita por as pessoas. Tá. A última pergunta para a gente encerrar, nosso tempo acabou mesmo agora. O que é a população, de um modo geral, e as pessoas que votaram com você em 2014, por exemplo, podem esperar do deputado Louro Marques? Bom, esperar dedicação, esperar confiança, esperar que eu vou me dedicar muito para poder desenvolver o nosso estado do Acre, tá? Esperar lealdade para as pessoas que estiverem comigo, porque aí a gente consegue fazer uma boa política. Legal. Vou mandar um boa tarde especial para uma pessoa que você também conhece. Carlinhos, bom amigo. Não, o Carlinhos é um grande amigo, um dos grandes jogadores de futebol que o Acre teve, né? Bom, se o Dadão foi o melhor, foi o melhor, foi assim, o rei, o Carlinhos foi no mínimo o príncipe, né? Com certeza. Um abraço para o Carlinhos. Um abraço. Obrigado, Muniz. Boa sorte, viu? Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, vou precisar ir. Legal. Que certamente o seu prestígio será reconhecido nas urnas. Vamos ver. Vamos lá, então. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o meu amigo Carlinhos Bahia, que na verdade não é baiano. E a gente vai explicar já, daqui a pouquinho. Até já.